Bom dia, segundo domingo da Páscoa, festa da Divina Misericórdia. Esse vídeo é muito especial. Fiz para partilhar com você neste tempo pascal uma reflexão sobre a aparição de Jesus ao apóstolo Tomé. Trata-se de uma cena exclusiva do quarto evangelho, o Evangelho de João. Aliás, quero observar para você que não se trata de uma aparição de Jesus aos discípulos, mas de um encontro com o Cristo ressuscitado, vivo. O ressuscitado não aparece. Jesus Cristo ressuscitado vem nos encontrar. Ele vem dialogar conosco. Prefiro chamar de encontro que dizer aparição. Mas vamos detalhar tudo isso ao longo do vídeo. No Evangelho, vamos meditar os 5 dons do Cristo ressuscitado: a paz, a alegria, a missão, o Espírito Santo e o dom do perdão. Assista o vídeo até o final. É uma oportuna meditação desta página do Evangelho de João neste tempo de Páscoa. E quero partilhar tudo isso com você. E se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, por favor, se inscreva. Vamos agora, com a Bíblia nas mãos, ler o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou. E pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste, porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Muitas vezes, Tomé é recordado como um modelo negativo. Seu nome é imediatamente relacionado à incredulidade, à dúvida, à falta de fé. Tomé representa a ausência da fé em Jesus Cristo ressuscitado.
Mas foram os lábios de Tomé que pronunciaram a mais profunda e bonita oração de um seguidor de Jesus. Meu Senhor e meu Deus. Tomé escutou a palavra do Senhor ali na comunidade, e ali na comunidade ele amadureceu na fé e acreditou naquele que tinha as feridas e as marcas da cruz. É tocando as feridas de Jesus Cristo ressuscitado que Tomé descobriu a força da vida, a força do amor. Tocando nas feridas, Tomé passou da dúvida e do medo à certeza da vitória de Cristo sobre a morte. Quando nós tocamos as feridas, nós amadurecemos. Com o apóstolo Tomé, somos chamados a experimentar o mesmo itinerário pascal da igreja. Nas feridas nossas e nas feridas dos nossos irmãos, temos um caminho para chegarmos à maturidade da fé. Os discípulos de Jesus estavam reunidos no cenáculo de Jerusalém, as portas fechadas, com medo dos judeus. Observe que a primeira expressão do evangelho de hoje é ao entardecer daquele dia. Ou seja, quando o sol se põe. É quando falta a luz da fé. Os discípulos estavam todos assustados com tudo o que aconteceu. A traição de Judas, a condenação e morte do Mestre na cruz. Maria estava ali com eles. É o papel da mãe reunir os filhos dispersos. Mas Tomé estava ausente, talvez até muito distante da comunidade dos seguidores de Jesus. As portas fechadas não impediram a presença de Jesus Cristo no meio da comunidade dos discípulos. Quando estamos reunidos, mesmo se trancamos as portas do coração, Jesus está no meio de nós. O ressuscitado está no meio daqueles que acreditam nele. Jesus entrou, colocou-se no centro, ou seja, no coração da comunidade. Uma comunidade cristocêntrica. O ressuscitado é o centro. Jesus não se colocou no alto, acima. Ele se colocou no meio, o que significa que todos somos chamados, todos ficamos na mesma distância. A mesma distância do ressuscitado que está no centro, ou seja, a nossa comunhão. Jesus é o centro. Então Jesus ofereceu o dom da paz. A paz esteja convosco. A primeira frase de Jesus, depois da tragédia do Calvário, é chegar desejando a paz. Aquele que sofreu toda a violência do mundo chega falando de paz, oferecendo o dom da paz. Talvez essa fosse a última frase que eu ia imaginar na boca de uma pessoa que foi crucificada. A paz esteja convosco. A violência do Calvário já foi perdoada. Jesus Cristo ressuscitado chegou falando de paz, oferecendo paz. Uma paz muito diferente daquela do Império Romano, pois trata-se de uma paz inquieta, comprometida com a justiça do reino. Junto ao dom da paz, temos o dom da alegria. Os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Eles passaram do medo à alegria, a mesma alegria do Cristo ressuscitado. Depois, Jesus mostrou os sinais da paixão, nas mãos e no lado. Significa que o ressuscitado é o crucificado. Não é outro, mas exatamente o mesmo. Ele traz
as marcas da paixão, as marcas do sofrimento do povo, das injustiças, das torturas. Ali no centro do cenáculo, no centro, no coração da comunidade, não está um Jesus triunfante, mas o mesmo Jesus que viveu nesta terra. E ele traz as marcas, os sinais de sua paixão. Esse detalhe é muito importante, pois poderíamos imaginar que o Cristo ressuscitado fosse como aquele que transfigurou no alto do Tabor. Brilhante, mas não. Jesus traz as marcas de sua paixão, as feridas da cruz, o lado aberto pela lança, de onde escorreu sangue e água. Sangue e água que indicam os sacramentos da igreja. E depois de Jesus repetir a frase, o dom da paz, a paz esteja convosco, Jesus nos envia para a missão. E não podemos esquecer que semear a paz faz parte da missão. E nem é preciso dizer que a paz não é simplesmente a ausência da guerra. Paz é muito mais do que isso. É convivência na comunhão, no amor, no respeito. Como diz o Salmo, justiça e paz se abraçarão. Segundo o salmista, a justiça anda abraçada com a paz. E a missão de Jesus tem a sua origem no Pai. E a missão que Jesus confia a cada um de nós é a mesma missão que ele recebeu do Pai. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Somos todos missionários. A missão também é um dom. Assim como a paz, assim como a alegria, Jesus nos dá a missão. O Cristo ressuscitado nos envia. Somos missionários de Jesus Cristo ressuscitado. Suas testemunhas, seus anunciadores. Depois do Cristo ressuscitado, oferecer o dom da paz, temos agora o dom do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. É o Pentecostes segundo o Evangelho de João. Nós falamos mais da chegada do Espírito Santo segundo Lucas, conforme vemos no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Aliás, prefiro chamá-lo de Atos do Espírito Santo sobre os apóstolos. E ali no cenáculo, Jesus sopra sobre os discípulos: recebei o Espírito Santo. Este sopro de Jesus nos recorda o livro do Gênesis, a criação. Deus soprou o barro e Adão virou um ser vivo. O sopro da vida, um novo Adão. Jesus é um novo Adão, uma nova criação. Cristo é um novo começo. Adão foi envenenado pela serpente, mas temos agora um filho fiel, fiel ao Pai. Ele venceu, Jesus venceu todas as tentações, não foi envenenado por ninguém. E após soprar o Espírito Santo, Jesus relacionou o tema do perdão, que é tão importante para a vida da comunidade, para a vida de cada um de nós. A quem perdoardes os pecados, temos então a reconciliação. Todos precisamos da reconciliação. Somos pessoas perdoadas e perdoadoras. A Páscoa passa pelo perdão. É mediante o perdão que temos e que oferecemos o testemunho do amor de Deus. Tomé, um dos 12 apóstolos de Jesus, não estava presente, não estava com a comunidade dos discípulos. E Tomé não acreditou no testemunho dos outros discípulos. Ele é exigente. Tomé quer colocar o dedo nas feridas das mãos, do lado, dos pés de Jesus. Quer ver para crer. A dúvida de Tomé deixa transparecer
Como é difícil acreditar na ressurreição. Como crer na vida diante da força da morte. Como acreditar na vida diante da tragédia do Calvário. Mas e o túmulo vazio? Não é prova da ressurreição? Não. O túmulo vazio é indício de que alguma coisa aconteceu. Tomé não crê num Jesus triunfante, desligado e sem relação com aquela pessoa que sofreu morte na cruz. É sinal de que havia pessoas na comunidade que não aceitavam a encarnação do Verbo. Falam de um Cristo triunfante e esquecem que o ressuscitado traz as marcas da cruz. O ressuscitado é o crucificado. 8 dias depois, Jesus Cristo ressuscitado vem encontrar os discípulos. Novamente estava tudo fechado. O trauma, o drama do Calvário. É difícil abrir o coração diante de tanto sofrimento. E Jesus entrou e, colocando-se de novo no meio deles, ofereceu mais uma vez o dom da paz. Dirigindo-se a Tomé, mas sem criticá-lo, Jesus aceitou o desafio e convidou Tomé a se aproximar, a colocar os dedos nas feridas. Desta maneira, Tomé pôde confirmar que o Cristo ressuscitado venceu a morte, mas confirmou também que é o mesmo Jesus, torturado, ferido, morto na cruz. É o Filho de Deus que se fez carne. Então Tomé fez uma oração tão profunda, tão pequena e tão verdadeira. Meu Senhor e meu Deus. Ele não podia dizer nada mais que isso. Ele não podia dizer nada menos que isso. Era impossível dizer menos. Meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus acrescentou: felizes os que não viram e creram. É o nosso caso. Nós acreditamos sem termos vistos que o Cristo ressuscitado está no meio de nós e traz as marcas de sua paixão, de sua cruz. O desafio é esse, é passar do ver para crer ao crer para ver. Como aconteceu com o discípulo amado ao adentrar no túmulo vazio. O discípulo amado viu e creu. Na verdade, ele viu apenas o túmulo vazio, mas ele deu. O discípulo amado deu o passo da fé. E isto é muito importante, quando o coração decide acolher a ressurreição do Cristo, o passo da fé. Sabe, Tomé é nosso irmão de caminhada. Se com Pedro descobrimos o túmulo vazio, com Tomé tocamos as chagas de Jesus, crucificado, morto, ressuscitado. Tomé não acredita em qualquer um. Ele acredita no Cristo que traz as marcas da cruz. Põe o teu dedo aqui, veja. Cada seguidor de Jesus vive uma experiência única, singular, de amadurecimento na fé, até confessar com o apóstolo: meu Senhor e meu Deus. O discípulo amado foi o primeiro a acreditar na ressurreição de Jesus. Maria Madalena foi a primeira a ver, a encontrar, a dialogar com o ressuscitado. Tomé fez um caminho diferente. É o itinerário da fé, o itinerário que todos somos chamados a fazer, até confessarmos com o apóstolo: meu Senhor e meu Deus. Paz no coração. E agora, uma bênção para você, extensiva a toda a sua família. E compartilhe os nossos vídeos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.